a conhecer a Jesus, e isso é muito bom. Bom, eu não vim para falar muito de mim, eu vim para compartilhar algo sobre Jesus, né? Mas eu estou plantando uma igreja em Palhoça com o objetivo de ajudar pessoas a conhecer a Deus, a viver em uma comunidade relacional de amor e a servir o mundo, esse mundo quebrado, caído, onde as pessoas sofrem e fazem as outras sofrerem, e nós queremos compartilhar Jesus. É isso que a gente está fazendo e que a gente deseja fazer. Eu tenho alguns jovens lá, mas não é uma galera tão grande, mas a gente está tentando ajudar eles a ter esse entendimento daquilo que Jesus nos chamou a fazer. Conhecê-lo, fortalecer a igreja e servir as pessoas por meio do evangelho. E imagino que uma igreja que tenha jovens e adolescentes nessa quantidade que eu vejo aqui essa noite é uma igreja forte. É uma igreja que tem muita força, porque os jovens são aqueles que estão prontos para qualquer trabalho. Fazem o negócio acontecer, penso eu. Não é diferente aqui, imagino. E é por isso que Jesus, quando ele chama a gente, ele não chama só os anciãos, que já têm uma boa trajetória. Ele não chama só as crianças, quando ele disse, olha, deixai vir a mim as crianças. Mas ele chama jovens e adolescentes para fazer parte da missão de Deus, daquilo que ele está fazendo na terra. E é sobre isso que eu quero falar. Porque eu sei que muitos de vocês estão aqui, alguns já começando a desenvolver uma carreira e tendo a consciência do que vão viver para o resto da vida fazendo, desenvolvendo, se envolvendo, né? Talvez alguns aí estão pensando nisso, estão fazendo simulado para ver que tipo de carreira você vai se dar bem e no que você vai envolver toda a sua vida. E eu venho aqui nessa noite não para te dizer no que você deve te envolver enquanto carreira, profissão, mas eu quero ajudar você a perceber que tem algo muito mais precioso pelo qual nós devemos gastar a nossa vida. Eu quero falar sobre fazer discípulos e morrer tentando. Eu quero falar sobre uma causa pela qual nós devemos viver e morrer, se for preciso. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero ler um texto. Talvez ele não é mais conhecido do que João 3,16, mas ele é um texto muito conhecido e importante que faz a igreja vir à tona e que faz a igreja existir e que faz a igreja permanecer diante de todos os reveses da história. Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. É sobre isso que eu quero compartilhar com você, tá bom? Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, não sei se vão colocar na tela ali. Bom, vamos ler. Diz assim, verso 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu dizia que talvez vocês conheçam mais o texto de João 3,16 do que esse texto. Mas quem tem uma caminhada de igreja sabe que quando tem congresso de missões, né, talvez esse é um texto que vai estar lá estampado. Ide e façam discípulos. E talvez é um problema para nós conhecer textos de cor. Porque a gente olha para esses textos de cor e a gente diz, olha, eu já conheço esse texto, eu já sei esse texto. Eu posso citá-lo em várias versões. E talvez não são os textos mais difíceis da Escritura que a gente deve se preocupar, mas devemos nos preocupar com aqueles que são mais comuns, porque a gente pressupõe que já cumpriu tudo que está descrito ali. E pensando nisso, pensando no futuro, pensando numa pastoral que possa orientar vocês para o futuro, é importante que a gente olhe para a palavra de Jesus, porque veja, Jesus
ele já morreu aqui nesse texto, ele já ressuscitou e agora ele está andando com seus discípulos. Ele está prestes a subir de uma vez por todas para o céu. E penso eu que é importante nós observarmos essas palavras, porque são as últimas palavras de Jesus junto dos seus discípulos. E aí, veja, Jesus está dizendo algo que nós devemos considerar com grande importância. Jesus chama os discípulos, reúne os discípulos e diz, olha, se há algo pelo qual vocês devem morrer ou viver, se há algo pelo qual vocês devem perseverar, é isso que eu vou dizer para vocês agora. E eu não sei se você luta com isso. Eu fui um jovem que comecei muitas coisas e não terminei. Eu não tinha perseverança, eu não perseverava no que eu começava. E eu imagino que talvez vocês também passem por isso. A gente é muito, quando jovem e adolescente, guiado por tendências e por modas, né? E aí a gente está fazendo uma coisa, mas na semana que vem está fazendo outra. Né? Você vem fazer uma conversa com o pastor sobre um tema que está te afligindo, mas na semana que vem já é outro tema, já é outra moda, já é outra onda. E a gente tem dificuldade de perseverar em algo. E o que Jesus está dizendo aqui, nesse texto, é que há uma causa muito mais importante do que a nossa carreira, do que os nossos relacionamentos, do que a namorada ou o namorado perfeito. Há algo importante que nós devemos fazer. Porque, veja, Jesus está convidando a nós, a cada um que está aqui nessa noite, a se envolver em algo grandioso, que é a missão do reino de Deus. Então, eu quero te desafiar a algumas coisas aqui. Primeiro, a levar em consideração essas últimas palavras de Jesus como algo importante que você deve refletir nesse momento que você está vivendo. Bom, eu sou um adolescente. Será que eu, de fato, posso cooperar com o reino de Deus? Eu sou um jovem. Será que, de fato, eu importo numa igreja tão grande como a Igreja Batista de Barreiros? Será que, de fato, eu posso cooperar de alguma forma, com tão poucas habilidades que eu tenho, numa obra tão grandiosa que Deus está fazendo? Eu digo para você que sim. Por isso você deve observar esse texto. Esse texto, num primeiro momento, é um chamado imediato para alguns discípulos de Jesus, mas é um texto que continua reverberando para cada um de nós quando nós ouvimos o chamado de Jesus. Ele está nos convidando a fazer parte de algo que nós devemos fazer até que ele venha. Algo mais importante do que a tua carreira. Jesus, ele fala isso porque ele é aquele que tem autoridade. Ele pode nos chamar. Aliás, ele deseja nos chamar, porque sobre ele reside toda a autoridade e um poder de nos chamar de forma tão irresistível que nós estamos aqui hoje. Por causa do seu chamado de amor. Nós cantamos aqui sobre esse amor. Ele nos chama e ele tem autoridade sobre os céus e a terra para nos chamar e nos envolver no seu reino por meio de fazer discípulos. Ele é aquele que tem poder. Ele é aquele que governa o mundo todo, as galáxias. Tudo que existe veio a existir por causa de Jesus. E Jesus, a primeira coisa que ele deseja fazer com a gente é nos chamar. O pastor falou aqui, se nós estamos na solidão, se nós estamos perdidos, a primeira coisa que Jesus faz é nos chamar, mudar o nosso coração e nos dar um senso de propósito e de vocação, que é nos fazer discípulos. O que é um discípulo? Discípulo é um aluno de Jesus. É aquele que senta para conhecer a Jesus, para aprender de Jesus, para imitar a Jesus. Esse é um discípulo. E Jesus é esse que deu a sua vida na cruz para reunir em torno da sua obra discípulos. Talvez algumas pessoas digam, é só um adolescente. É só o jovem que faz que toca um rock no final de semana ali, faz aquele barulho naquele espaço preto.
Mas Jesus olha para você e diz, você é meu discípulo. Eu conto com você para continuar compartilhando. O Google está querendo falar com a gente hoje aqui também. O Senhor nos chama para que a gente também faça parte disso. E eu queria observar esse texto que Jesus fala e trazer alguns ensinamentos para nós aqui. Para vocês. Não sei como que você chegou. Talvez pensando, eu sou inadequado, eu não tenho grandes habilidades. Como que Deus poderia usar alguém como eu? Como que Deus poderia usar alguém que peca como eu? É por isso que Jesus deu a vida dele na cruz, para resolver o problema dos nossos pecados. E mais do que isso, para nos convidar a uma grande obra que ele está fazendo por todo mundo. E é verdade que ele poderia simplesmente, num estalar de dedos, chamar todos aqueles que ele deseja salvar, mas ele escolheu chamar discípulos como eu e você, para continuar fazendo com que seu reino avance. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que há uma ordem de Jesus, o verso 19 aí. Qual é o imperativo aí? Qual é a ordem de Jesus? Não é ir. A ordem de Jesus é façam discípulos. Façam discípulos. Aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja inserido. Na escola, no trabalho, na vizinhança, faça discípulos. Quando você estiver se movendo, mova-se nesse propósito. Quando eu falo para o pessoal lá na nossa comunidade, quando você vai trabalhar na segunda-feira, se você tiver o entendimento que você é um discípulo de Jesus, não vá pensando em ganhar dinheiro. Vá pensando em fazer discípulos e, em consequência disso, você vai ter um salário a partir do seu trabalho. Você vai para a escola, sim, eu vou para estudar, para tirar as melhores notas, mas entenda que a escola é um ambiente onde Deus deseja te usar para fazer discípulos. A vizinhança onde Deus te colocou, e não é por acaso, Ele te colocou ali para que você faça discípulos. Jesus, como é esse Deus encarnado que nos chama, que nós cantamos, ele nos dá uma ordem, ele tem autoridade. E não só isso, ele não só tem autoridade de nos chamar, mas ele nos capacita com seu Espírito Santo a irmos e fazer discípulos. Agora, como é que eu faço um discípulo? Será que eu chamo todo mundo para ter barba como eu, usar camiseta preta com 5 solas? É disso que a gente está falando? Não. É chamar as pessoas a conhecer o Jesus que você conhece. É convidar as pessoas para aprender a fazer um devocional e se deleitar dia após dia na leitura das Escrituras. E como que a gente faz isso? Primeiro, conhecendo a Jesus, se relacionando com Jesus e compartilhando a respeito de Jesus. Criando oportunidades relacionais para a gente falar sobre Jesus. Então, fazer discípulos também não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. E discípulos se faz por meio do Evangelho, pregando a palavra e compartilhando com os seus amigos. Há um texto da Escritura em 2 Coríntios, capítulo 5, que vai deixar claro como que é esse agir de Deus. Veja, o texto diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, todas as coisas provêm de Deus, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E aí quando Ele faz isso, quando Ele nos chama, o texto diz no verso 18 do capítulo 5 de 2 Coríntios, que Ele nos dá, junto da salvação, um ministério para reconciliar pessoas. Está aqui o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e os seus pecados. Mas Ele nos confiou uma palavra de reconciliação. Veja, Ele tem uma obra que Ele deseja que nós nos envolvamos nela. Ele tem uma mensagem que Ele nos deu. E aí o versículo 20 diz o seguinte: de sorte que
somos embaixadores em nome de Cristo. É como se Deus exortasse por nosso meio as pessoas para que se reconciliassem com Deus. Ou seja, Deus deseja usar você. Que às vezes você se olha no espelho e diz, não, mas eu não posso fazer nada para Deus. Quem sou eu? Deixa isso para o pastor Taveira, deixa isso para o pastor Jonas, deixa isso para a denominação batista, deixa isso para a convenção. Não. Jesus está se revelando a nós por meio da Escritura para que a gente o conheça. E à medida que nós vamos o conhecendo, ele espera que nós vamos compartilhando sobre quem ele é. Para que outras pessoas possam conhecê-lo e se unir a nós nessa força poderosa de fazer com que o reino de Deus avance por meio da obediência a essa ordem de Jesus. Porque, veja, nós podemos ter uma boa programação aqui na igreja, mas não é com programações que se faz discípulos. Se faz discípulos com discípulos que obedecem a Jesus, que amam a palavra de Jesus e que compartilham sobre Jesus. Essa é a verdade mais básica da Escritura. Deus deseja usar você para que outros discípulos que ele quer salvar cheguem à fé. Mas eles só chegarão à fé se eles ouvirem o evangelho a respeito de Jesus. Uma vez eu saí com um grupo de amigos, uma igreja nova que eu estava participando, e o intento deles era ir na praça evangelizar. E aí, quando eles chegaram lá, eu era novo ali, eu estava conhecendo, né? E eu ouvia que eles abordavam as pessoas e eles diziam assim, olha, você pode dar o seu número de telefone, que a gente está participando de uma gincana na igreja, e quanto mais telefone a gente pegar, a gente vai poder ganhar a gincana. E aí, seria legal que você fosse lá, nossa programação de jovens é muito legal, a gente tem um monte de jovens, tem uma música legal. Isso não é evangelizar. Isso não é compartilhar a respeito de Jesus, isso é convidar alguém para uma programação. E veja, eu não estou dizendo que convidar as pessoas para vir no culto não é importante. Mas Jesus habita em nós para que ele seja visto em nós, para que ele seja compartilhado por nós. E assim nós vamos cooperando com Deus nessa obra que ele nos convidou de fazer discípulos. Então, que coisa maravilhosa é esse texto. Porque Jesus está dizendo que ele, sendo o Todo-Poderoso, aquele que tem toda a autoridade e que pode, como Thanos, no estalar de dedos, resolver o problema da sua missão, ele deseja chamar a gente como nós. Você já se viu ao lado de Deus, trabalhando para que o seu reino avance? Você precisa liberar sua imaginação para pensar isso. Jesus, que é Deus, que governa o universo, conta com você, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento de quem ele é. Segunda coisa, essa missão ela é abrangente. Tem uma abrangência, veja, todas as nações, está aí no verso 19. E todas as nações aqui, talvez esse grupo de jovens aqui não consiga se espalhar por todo mundo para compartilhar o evangelho. Deus pode fazer, mas talvez isso não está nas nossas mãos. Nós podemos entender também bem esse texto quando a gente entende que nações aqui tem a ver mais com grupos específicos, com etnias. Então, se a gente for mapear os grupos que estão em Barreiros, nós vamos ter a galera do hardcore, nós vamos ter a galera, sei lá, da capoeira, né? Nós vamos ter lá na galera que usa aquelas camisas do Slipknot, né? Enfim. Hã? Nem vou falar. Né, os vascaínos, enfim, vão ter vários grupos de pessoas num mesmo ambiente, numa mesma cidade, no mesmo bairro. E é disso que o texto está falando num primeiro momento. Olha, quais são os grupos que você pode conhecer na sua cidade, se identificar com eles a ponto de compartilhar a Jesus. Mas também é verdade que o Senhor nos deseja enviar para os 190 países que existem no mundo, e talvez mais até. Está aqui o professor de História, né, Geografia. Enfim. Então,
como que a gente pode fazer isso aqui? Como que nós podemos tornar esse lugar aqui pequeno, porque não cabe mais outros jovens e adolescentes? Quando a gente se envolve com o nosso bairro. Quando a gente entende que ser um discípulo de Jesus não é só vir ao culto no sábado e no domingo, mas que é ser discípulo em todos os lugares que nós estamos e ser intencional em ir em alguns lugares para que outras pessoas conheçam a Jesus. Sabe, aquele grupo que não tem nada a ver com você, que não ouve as mesmas músicas, né? Que não segue as mesmas pessoas no Instagram, mas que Deus também deseja salvar, assim como Ele salvou você. Quem há de ir? Como fala o profeta Isaías, quem há de ir por nós? Deus fala com Isaías, né? E o Senhor está chamando a gente aqui nessa noite. Então, ir por todas as nações é perceber quem são as pessoas diferentes perto de nós que ainda não conhecem a Jesus para que a gente vá até elas. Rafael, mas eu não fiz o curso de evangelismo. Você lê a Bíblia? Você ora? Você tem uma vida? Você conhece a Jesus? É o bastante. Você sabe quais eram os pecados que você era escravizado, viciado, que Jesus te libertou e que agora você não é mais escravo? É uma grande história para contar para alguém daquilo que Jesus fez na tua vida. Veja como é simples. Sabe por que Jesus deseja alcançar todas as nações? Porque Apocalipse capítulo 5, verso 9, vai dizer que João vê um povo reunido lá, cantando a Jesus. Gente distinta, de todos os povos, tribos, línguas e nações diferentes. Alcançadas por quem? Por mim e por você. Por meio de que mensagem? Desse evangelho que Jesus anunciou. Assim, a gente precisa destravar o nosso poder imaginativo. Sabe, a galera está entrando lá no céu e você, caramba, esse aqui, eu compartilhei o evangelho, ele está aqui comigo. Nós estamos indo para encontrar com Jesus. Porque se de fato você faz discípulos, sempre vai ter um monte de pessoas seguindo Jesus a partir de você. Nós só estamos aqui hoje porque alguém decidiu obedecer a Jesus e ir a alguém e fazer discípulos. Que foi alguém e fez discípulos, que foi alguém e fez discípulos, que foi até você. E Jesus te encontrou e te fez um discípulo. Sabe, se nós olharmos para trás de nós vamos chegar lá atrás na história, 2000 e tantos anos atrás, e vamos encontrar Jesus. Porque é uma sucessão de pessoas que entenderam que essa é uma causa para nós vivermos ou morrermos. Terceira coisa, há uma metodologia, há um jeito que Jesus deixou. Então veja, não é de qualquer jeito. Mas o verso 19 diz que é indo. Então, enquanto nós estamos indo, nós não estamos indo por aí sem rumo. Nós não estamos indo por aí para sermos abraçados pela cultura do mundo. Nós não estamos indo por aí sem propósito. Nós estamos indo investidos de uma missão que Jesus nos chamou. Ir fazer discípulos. E aí, quando nós alcançamos esses discípulos, Jesus diz que nós precisamos identificá-los com os demais, por meio do batismo. O batismo é identificar as demais pessoas, é dizer às demais pessoas, de forma pública, que eu também faço parte da família, porque eu também sou um discípulo de Jesus. Então, veja, nós pregamos o evangelho em todo momento quando nós estamos indo, e aí nós chamamos as pessoas, elas confessam a Jesus e nós as batizamos. Lá na igreja que eu estou pastoreando, a gente desafia as pessoas a fazer discípulos. E quando as pessoas vêm a Jesus, não sou eu quem batizo. Quem batiza são as pessoas que trouxeram os amigos. Para que elas possam, de fato, viver esse texto aqui. Caramba, Deus me usou para eu trazer meu amigo à fé. E agora Deus vai me usar para eu batizá-lo, e ele vai subir das águas, simbolizando esse novo nascimento. Uau, olha o que Deus me permitiu fazer. Olha o impacto disso na sua vida e na vida de outra pessoa e no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que o momento que há festa no céu é quando um pecador se arrepende. E você deveria festejar porque Deus está te chamando para ajudar a tocar na festa no céu, quando pecadores se arrependem.
Agora, por que é no método de Jesus? Porque só o método de Jesus produz discípulos verdadeiros que vão continuar a obedecendo aquilo que Jesus chamou a fazer. A viver em obediência, a guardar todas as coisas, a reproduzir. Guardar todos os ensinos de Jesus. Então, veja, ser discípulo está totalmente atrelado a conhecer Jesus na Escritura. Porque como que a gente vai ensinar as outras pessoas a guardar todas as coisas se nós não conhecemos essas coisas? Se nós não temos relacionamento com a Escritura? Então, Jesus está nos desafiando a conhecê-lo. Muitas vezes a gente canta sobre amar a Jesus, mas é impossível amar aquilo que eu não conheço. Então, eu preciso voltar as minhas afeições a Jesus, amando as Escrituras, porque quanto mais eu amo as Escrituras, mais eu conheço a Jesus. Quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu amo a Jesus, porque as Escrituras revelam a Jesus. E quanto mais eu conheço Jesus nas Escrituras, tanto mais eu amo, muito mais eu vou me envolver nessa missão de fazer discípulos e morrer tentando. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que guardava a Escritura. No começo da igreja, na formação dela, ainda sem prédios, ainda sem denominação organizada, ainda sem um nome, o que acontecia na igreja em Atos, no capítulo 2? Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam no ensino. Eles aprendiam os ensinos de Jesus para poder ensinar a outros. Eu não sei, alguém me seguiu no Instagram, uma menininha bem novinha de óculos, e eu entrei no Instagram dela, cara, ela estava compartilhando de Jesus com uma autoridade que eu fiquei de cara. Abrindo a Bíblia, é essa moça aqui, ó, essa menina. Te achei! Cara, eu disse, caramba! É isso. É isso. Conhecer a Jesus, ela falava, como que você pode conhecer Jesus e não ter uma vida devocional? Tal? É disso. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós cantamos aqui, esse fogo arde no nosso coração para ver outras pessoas se rendendo a Jesus. O coração do discipulado se baseia no desejo de aprendermos mais sobre Jesus e de fazê-lo conhecido. Por isso nós precisamos guardar os seus ensinos. Por isso nós precisamos desejar conhecê-lo mais na Escritura. Uma vida cristã sem a Bíblia é uma vida cristã enganosa. Porque a nossa vida com Jesus não está baseada nas nossas experiências, mas está baseada na palavra. O próprio Jesus é a palavra. E essa palavra é poderosa para nos convencer, para nos transformar, para nos armar nessa missão, para nos ferramentar. Caminhando para frente aqui, há uma razão também para nós nos envolvermos com a nossa vida toda, com os nossos esforços. E essa razão é aquilo que nós já vimos. Jesus é esse que tem a autoridade de nos chamar, a autoridade de nos atrair. Mas a razão da missão é porque nós somos servos desse Deus. Ele tem autoridade sobre nós. As nossas vidas pertencem a Jesus. Veja, confessar Jesus como Salvador não é só erguer a mão num culto, mas é entregar tudo que nós somos a Jesus. É dizer, Jesus, toma conta da minha vida, dos meus pensamentos, da prova que eu tenho na segunda-feira agora, eu quero fazer a melhor prova para a glória do teu nome. Porque tudo que eu sou pertence a ti. Essa é a razão pela qual nós devemos nos envolver nessa tarefa grandiosa de fazer discípulos. Porque Jesus tem a autoridade. E veja, é essa autoridade de Jesus, é esse poder que ele compartilha conosco, que nos permite perseverar. Porque lembra, eu falei, a gente é ruim em continuar coisas. Mas com Jesus, nós vamos perseverar. No poder de Jesus, nós vamos ir adiante. E mais, nós não vamos nos envergonhar do Evangelho.
Nós não vamos nos envergonhar de Jesus. Porque como que nós podemos nos envergonhar de alguém que deu a vida por nós? Como que nós podemos nos envergonhar de alguém que foi para junto do Pai preparar um lugar para nós? Como que nós podemos nos envergonhar de alguém que faz do nosso coração habitação? Como que nós podemos nos envergonhar daquele que na cruz derramou o seu sangue para que nós conhecêssemos o Pai? Então essa é uma causa pela qual nós devemos dar a vida. Tenha você uma boa carreira ou não. Porque lá, quando Jesus vier nos buscar, ele não vai perguntar, olha, quão bem sucedido você foi? Quais foram as suas notas no ensino médio? Como que você não tirou um 10 naquela prova de matemática? Não é sobre isso. Jesus vai querer saber daquilo que eu deixei escrito, que você aprendeu, quanto você obedeceu? O quanto você se entregou? O quanto você respondeu a esse amor que eu derramei por você? E uma maneira clara de nós respondermos a Jesus é obedecendo esse chamado extraordinário de fazermos discípulos, de reproduzirmos, de sermos frutíferos. Então, se nós temos uma razão de existir, essa deve ser a razão. Eu quero existir, Jesus. Essa talvez seja uma oração que a gente deve fazer toda manhã quando levanta. Senhor, hoje eu me levantei porque eu quero que tu sejas conhecido através da minha vida. Então me ajuda a testemunhar de ti. Sabe, aquele amigo que mais se opõe a mim na escola porque sabe que eu sou crente, me ajuda a amá-lo. Me ajuda a servi-lo. Lá na nossa igreja eu falo para o pessoal, olha, nós só existimos como igreja para fazer discípulos e plantar outras igrejas. Então assim, sabe aquele teu amigo? Porque a grande dificuldade das pessoas é dizer, cara, eu não conheço as pessoas, como que eu vou chegar lá no ponto de ônibus e dizer, ei, cara, Jesus te ama, se você não se converter, você vai para o inferno. Né? Imagina o choque. E o cara vai dizer, o que você tem a ver com a minha vida, cara? Vai cuidar da sua. Por isso que eu digo para eles, relacione, crie relacionamento. Tem uma ferramenta lá que a gente usa chamada POSE, que é um acróstico. O P é peticione, né? Ore pelas pessoas com quem você se relaciona. Depois o O é ouça. Crie oportunidades para ouvir a história do cara. Porque as pessoas estão tão solitárias, como bem falou o pastor aqui, que elas querem alguém para ouvir a história delas. E quando ela contar a história, você vai saber tudo que ela ouve, com quem ela se relaciona, quais são os questionamentos da vida dela. E aí depois o S é sirva. Porque ela já contou a história, você vai perceber uma necessidade que ela tem, vai lá e sirva nessa necessidade. Chama essa pessoa para, sei lá, ir no McDonald's, no Subway, sei lá onde é que vocês gostam de ir, entendeu? No Dog do Peru. O Matheus é gordinho, ele gosta de comer. Quer saber onde tem lanchonete? Aqui, ó. Estou brincando com ele porque eu já conheço, tá, gente? Então, assim, sirva a pessoa. E aí, quando, veja, você já orou por ela, Deus já criou uma oportunidade, você já ouviu a história dela, ela já ouviu a tua história, você já o serviu, você não tem mais barreiras, agora é você compartilhar do Evangelho. P-E-O-S-E. Agora você vai evangelizar. Você vai falar daquilo que Jesus fez, agora não há mais barreiras, você ganhou um amigo, ainda que ele diga, olha, eu não quero seguir a Jesus. Mas você criou relacionamento. Como Jesus fazia, sentava, comia, bebia, ouvia as pessoas, andou com os grupos mais distintos, mas gerou um impacto no mundo transformador. Por isso que nós estamos aqui. Por fim, você pode estar se perguntando, tá, mas vai dar certo esse negócio de fazer discípulos? O verso 20 diz que há garantia que vai dar certo, porque Jesus estará conosco até a sua vinda. Então não precisamos temer. Não precisamos temer, Jesus garante que estará conosco.
Por que nós devemos perseverar? Porque Jesus persevera em estar com aqueles que desejam fazer discípulos. Jesus garantiu que ele está conosco todos os dias, para que a gente possa então obedecer esse texto, mesmo nesse mundo perverso. Eu gosto do que Paulo fala a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Talvez Timóteo tinha aí cerca de 13 a 16 anos, quando Paulo o conheceu. E ele foi para a missão com Paulo. Talvez a idade de vários de vocês aqui. E Timóteo pastoreou uma das maiores igrejas daquele tempo, a igreja de Éfeso. E Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, que haveria um tempo em que os homens, e Paulo diz que haveria um tempo difícil, que os homens não querem saber sobre Deus. Que as pessoas seriam egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes. Eu sei, tá vindo um monte de nome dos teus amigos aí que você tá, né? Quando a gente vai falando esses adjetivos. Seriam desobedientes aos pais, ingratos, enfim. O texto ali, até o versículo 13, vai dando um monte de adjetivo. E aí você fica pensando, caramba, Deus me chamou para compartilhar um evangelho num tempo onde as pessoas não querem ouvir. Que tensão é essa? Jesus disse para eu fazer isso em toda a minha vida, mas também eu estou vivendo num tempo onde as pessoas não querem ouvir. O que eu faço de fato? Paulo diz a Timóteo, na segunda carta também de Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz, olha, eu rogo a você, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Orienta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, mesmo que aparentemente ninguém quer escutar sobre Jesus, continue a falar sobre Jesus, porque alguém vai ser chamado por meio da tua pregação. Veja, esse não é um texto que a gente usa só para pastores, quando diz, olha, vamos ordenar aqui alguns pastores, olha, Paulo está falando a Timóteo. Isso é um texto da Escritura para mim e para você. Prega a palavra, mesmo que aparentemente as pessoas não querem ouvir, porque é por meio da tua pregação, do compartilhar Jesus, que outros discípulos serão feitos. Por meio da tua vida. Até quando a gente deve fazer discípulo? Será que discipulado é uma lição de 5 sábados, que eu estudo um livro e pronto, agora eu sou discípulo porque eu fiz 5 aulas? Não. O texto está dizendo, olha, façam isso até quando eu voltar. Você sabe quando Jesus vai voltar? Ele deu um spoiler para você lá no teu Instagram, nos teus... Não. Então, enquanto Jesus não vem, é nisso que nós devemos envolver nossa vida. É com isso que nós devemos gastar a nossa energia. Usar as nossas habilidades. Se você está nessa caminhada de buscar entender por que Deus te criou, por que Ele te chamou com amor, eu quero te dizer que é para isso. Para você ocupar a tua vida nesse propósito de ajudar a outras pessoas a conhecer a Jesus, a ter um relacionamento com Jesus e a se envolver na missão de Jesus em fazer outros discípulos. Porque Jesus garante que a missão vai ser bem sucedida. Sabe por quê? Porque ele pagou na cruz um preço pelo resgate dos seus discípulos. Eu finalizo com um texto de Paulo, de Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 18. Quando Paulo está em Corinto, ele está sofrendo, está sendo perseguido. Jesus aparece a Paulo e diz, olha, Paulo, não te preocupe. Nenhum mal, além do que já estás sofrendo, vai te acontecer. Mas prega a palavra, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então, não importa o que aconteça, a oposição que você sofra, a mensagem de Jesus para nós é, pregue a palavra. Porque há muitas pessoas que Deus deseja chamar em Barreiros.
Há muitas pessoas que Deus deseja chamar em São José. É por isso que nós estamos plantando uma igreja em Palhoça, por isso que nos próximos 10 anos nós sonhamos em plantar 22 igrejas na Grande Florianópolis, em cada cidade da Grande Florianópolis, porque nós acreditamos que é por meio de novas igrejas surgindo, reunindo novos discípulos, que nós somamos força a isso que Deus está fazendo. Então, a ordem é: façam discípulos. A abrangência é, olha, de todas as nações, de todas as tribos urbanas, indo, batizando, ensinando a guardar todas as coisas, baseado na razão de que Cristo tem autoridade de nos chamar, com a garantia de sermos bem-sucedidos, porque Ele está conosco todos os dias. Amém? Deixa eu orar com você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que nessa noite nos desafia, Senhor, a nos unirmos a esse grupo dos primeiros discípulos que foram chamados a obedecer a Jesus, a estarem com Jesus, porque estar em missão não é fazer a missão sem Jesus, mas é primeiro conhecer a Jesus, amar a Jesus, ouvir a Jesus por meio da palavra, estar unido a uma igreja de Jesus, e ser enviado ao mundo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e sempre a fazer discípulos por meio da pregação do Evangelho. Pai, que esses jovens e adolescentes aqui da IBB desejem cada vez mais te conhecer e fazê-lo conhecido. Que eles possam compreender, Senhor, que o discipulado é uma causa de vida e morte, que nós devemos nos envolver até que Jesus venha, ainda que isso custe as nossas vidas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra a cada coração. E se tem alguém aqui, ó Deus, que está buscando viver uma grande aventura, esse também é um chamado àqueles que não Te conhecem, a conhecer a Jesus e a se envolver na maior missão que nós podemos viver. Conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido. Que essa verdade poderosa, Senhor, afete de uma vez por todas as nossas vidas. Que sejamos mudados e conformados a esse chamado de fazer discípulos até que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém.